E aí pessoal, boa noite. Hoje a gente está aqui com a Micaele e com a Isabelle do Grios Sport TI. Se vocês puderem dar um retorno aí de como está o áudio, O Lucas está voltando só ajeitado no duplo. já, já, Áudio duplo. já arrumei aqui. Boa noite. Boa noite. Pode, boa Boa, vambora. Pessoal que está no chat aí, se puder dar um retorno de como está o áudio, para a gente poder iniciar. Tá bom, né? Então, para começar, eu queria que vocês se apresentassem aí. A Isabelle primeiro que está aqui em cima. Pode ser, Isabelle? Claro, pode ser sim. Boa noite a todos. Eu sou Isabelle Barbosa, né? Sou aí responsável por manter a página Girl Power TI, né? Nós temos aí o objetivo de levar para o nosso público, principalmente o público feminino, trazer essas garotas de TI para interagir mais, para levar informação de uma forma contínua para essa galera, né? A página ela também aborda software livre, né? A gente tem aí a levanta a bandeira do software livre. Então todas as aplicações na qual trabalhamos é voltado para o software livre e eu estou muito honrada em fazer parte aqui desse bate-papo com vocês. Para você, Micaele. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Micaele. Eu sou administradora da página MKLG no Instagram. Atualmente eu sou apenas uma principiante no mundo da programação, mas evoluindo sempre. Nova também no mundo do software livre, mas me aventurando cada vez mais, adorando cada vez mais. Estou muito feliz de ter sido convidada para participar aqui desse bate-papo. E tamo junto. Como eu estava dizendo em off aqui, né? Chegou no Linux há pouco tempo e hoje já não quer mais largar. Não, não tem como largar. É verdade. No caso, qual a área que tu atua, Isabel? Tava falando que. Atualmente eu sou instrutora de redes de computadores, né? Atuo como professora lá dos cursos técnicos do Senai da Bahia, né? E a gente trabalha, eu trabalho mais com a parte de infraestrutura, apesar de ser formada em análise, né? Sistema somente em Shell para servidores, né? Minha área de atuação é configurações de servidores e eu sou especialista em segurança de rede. E aí, essa é a minha principal área de atuação. A Micaele aprendeu o JavaScript sozinha, né? Quem dera, assim, foi uma luta. Meu primeiro encontro com JavaScript foi desesperador, mas até que eu consegui evoluir bem. A minha evolução foi bem, mas hoje eu estou mexendo mais com TypeScript. Eu estou para falar para vocês que quando eu pego alguma coisa para fazer só com JavaScript, eu paro, olho assim e falo: peraí, como é que mexe com isso daqui mesmo? Vamos ver. Mas trabalha só com programação, Mico? Eu trabalho só com programação agora. Eu sou. Lá na nossa empresa, lá eu costumo dizer que a gente é estagiário full stack. A gente mexe com de tudo um pouco, que de certa forma é bom, né? Porque a gente vai pegando experiência, aprendendo várias coisas. Mas no momento eu trabalho com Java no back-end, usando o framework Spring, não sei se vocês conhecem, e o AngularJS no front-end. Tava querendo me aventurar um pouco no mobile. Vamos ver lá o que a empresa tem para mim. Pô, pra quem não sabe, eu e o Arthur, que tá aí do lado, a gente estudou junto, a gente não sabe nada de JavaScript, né? A gente sabe mais PHP do que JavaScript.
Agora eu tô tentando também aprender um pouquinho de JavaScript. Eu acho que eu vou apanhar um pouco, né? Mas estamos na luta aí. Agora o Félix, que é quem tá aqui em cima, ele já manja mais de JavaScript do que a gente. Nossa. Assim, eu conheço o básico, né, da linguagem, mas o meu foco é mais front, né? Eu trabalho com HTML, CSS e estou estudando JavaScript agora há pouco. Tipo, o básico eu agora conheço. Eu estou aprendendo a partir de objeto. Tá nessa parte ainda aí. Arthur, me dá uma mutada aí que tá voltando. Peraí. Tá duplicado. Então, E o PHP que vocês mexem aí é o que vocês mexem com ele? Usa alguma ferramenta? Zend, Laravel? Laravel. tem bastante Já mulher. tem um tempo que eu não. Faz bastante tempo que eu não meto a mão no código. Assim, né, trabalhando com infra o tempo todo, a gente fica um pouco mais afastado do código. Aí, quando surge uma necessidade, aí é que a gente precisa voltar ativa. E, de uma certa forma, isso é um pouco ruim, porque eu não sei vocês, mas quando a gente fica um bom tempo sem programar, qualquer linguagem que seja, a gente acaba perdendo, não perdendo a lógica, né? Que a lógica é uma só, mas perdendo o costume, né? Então, eu sinto essa dificuldade quando eu fico muito tempo sem programar. A gente fica no shell script ali, que é uma linguagem que vai ser interpretada pelo próprio bash do Linux, né? Não tem tanto front-end. Então, quando a gente vai para o front, a gente fica até que acha, poxa, tem que fazer mais um pouquinho ali, mais um pouquinho aqui, até pegar as manhas novamente, tem que dar uma corrida aí. A página lá do Grill Powers TI, Isabelle, é só você ou tem mais? Inicialmente, Lucas, era eu e mais duas amigas, né? Eu e mais duas amigas, só que faculdade, correria, e as meninas ficaram um pouco afastadas, né? E aí agora eu estou tocando o projeto, né? Aí a gente fechou algumas parcerias com o Senai, fechamos uma parceria recentemente com a Cisco, né? Onde a gente utiliza a página para promover cursos, inicialmente de infraestrutura, mas posteriormente a gente vai utilizar para promover cursos em programação também. Aí fica um pouco cansativo porque a gente tem a nossa rotina, né, o nosso dia a dia, tem a nossa família também, e aí tem a administração da página, mas eu estou tentando priorizar, né? Estou contando aí com a ajuda de uma galera da Liga do Linux, né? Galera super gente boa, e é isso. Arthur, eu te interrompi, pode continuar aí. Na verdade eu ia dizer Isabela, né? Isabelle. Eu ia dizer que programação é isso, né, que você falou anteriormente. É um eterno apanhar, é o quanto que você aguenta apanhar e ficar de pé, né, velho? Porque é verdade. Não é o quanto você bate, é o quanto você apanha e fica de pé. Porque programação é isso, né? Você se afasta um pouco, para de programar, você tem que retomar tudo de novo. Porque que você falou, a lógica sempre vai ser a mesma, né? Mas para retomar os comandos e todo o resto, a gente acaba apanhando um pouco. Isso aí faz parte da vida do programador, acredito eu, né? Exatamente. Né? E essa é a nossa luta, né? É por isso que é bom essa interação, né? E essas lives, até para troca de experiência, para ver que a gente não tá sozinho, sofrendo sozinho, né? Exatamente. Mas fala aí, Lucas. Não, então, é exatamente o que eu ia falar agora. Às vezes é muita linguagem, que nem para quem tá atuando no front-end duas, três linguagens, ou de marcação ou de programação, e aí não tem como decorar tudo, realmente é difícil. Ainda mais eu costumo dizer também que abraçar o mundo é complicado, né? Eu vejo que os programadores iniciais querem dominar todas as linguagens, isso aí é um pouco complicado, né? Ainda mais quando a gente tem uma rotina um pouco agitada. Então eu sempre oriento, principalmente os meus alunos, olha, foca em uma
né? Depois você vai se aprimorando em outras, né? Porque se você for abraçar o mundo, você vai acabar não fazendo nada. Ô, Micaele, agora tá fazendo faculdade, é isso? Isso, eu tô fazendo o segundo período. A galera lá fica até meio besta, né? Porque a empresa que eu entrei, eles fizeram um curso de formação para selecionar a galera que ia estagiar. E aí eu meio que entrei na faculdade de análise e desenvolvimento de sistema. Eu literalmente caí de paraquedas no curso. E aí na hora que eu cheguei lá, eu nunca vou esquecer desse dia, minha primeira aula de programação. Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo lá. E o professor começou a falar sobre um tal de string, de double. E eu fiquei, caraca, o que esse cara tá falando? E o povo tudo entendendo e digitando lá. Eu falei, gente, não é possível. Eu não consegui nem ligar o meu computador na primeira aula e o povo lá, tem que digitar. Eu fiquei assim, nossa, eu sou uma anta, não é possível. E foi a segunda aula e o professor falando, vocês estão entendendo? E eu sou meio pra frente, né? Eu levantava a mão e falava, tô entendendo nada. E ele falava, não, então depois eu te explico, que ele percebeu que eu tava entendendo nada com muita frequência. E aí chegava no final da aula, ele falava assim, Micaele, hoje fluiu. E eu falava, professor, fui em Nárnia e fiquei por lá, porque se eu tivesse voltado, eu tinha pelo menos entendido alguma coisa. Aí começou toda a situação que a gente estava vivendo, e eu falei assim, não aceito, não entender o que está acontecendo. E aí eu sentei na frente do meu computador, falei, eu vou entender agora. Comecei a estudar em março, na hora que eu assustei, eu já estava entrando numa empresa de desenvolvimento de software, e o povo falava assim, ué, você não é do primeiro período? O que você está fazendo aqui? Eu falei assim, então, eu meio que engoli programação, lógica de programação, e tô aqui, deu super certo, mas atualmente eu tô no segundo período. O cara Show de bola, cara. O cara que só entra quando a live começa, né, Gabriel? Eu sou atrasado do Enem, cara. Você sabe que eu sou. Gabriel. O... Mas pegando o gancho que é Micaela, né? Micaele. Pegando o gancho que você falou, mas eu acho que a programação e a informática de um modo geral é isso mesmo, né? Exige uma dedicação e às vezes a gente não entende nada, mas se a gente se dedicar, a coisa flui. Acho que isso que é o gostoso da programação. Apesar de ser difícil, quando a gente se dedica, a gente começa a abrir novos horizontes. Você vê o resultado, né, Arthur? Exatamente. É isso você que bem por estar estudando e tá dando certo. Exatamente. Você vê o teu progresso, você fala, pô, não tô parado, tô progredindo. E é isso que eu acho que estimula, né? Eu acho que é legal pra caramba. Eu na minha turma, de 4 mulheres que tinham na turma, somente concluiu eu e mais outra colega. E essa colega, ela formou em sistema e ela não atua na área, ela trabalha no setor financeiro. Ela só concluiu a faculdade, né? E ela não entrou na área, no mercado de trabalho, primeiro porque ela disse que não se identificava. Ela falou, Isa, eu só fiz o curso para concluir, mas eu vou dizer uma coisa a você, não é para mim. Né? Mas eu fiquei muito surpresa porque ela, no terceiro período, a gente estava estudando Java, e Java, para quem não conhece de cara, fica logo assustado, né? E aí ela foi uma das melhores alunas em Java, inclusive, mas infelizmente ela não seguiu a área, mas ela está feliz na área de atuação dela. E aí eu vejo isso, galera, pelo meu público. Eu sou professora do curso técnico de redes, e tem até alguns alunos meus na live hoje, e a grande maioria do público é masculino. Isso aí, uma vez eu fui pegar uma turma militar, né, da aeronáutica, né, na época, já tem uns 3 anos, isso só tinha homens na turma. E quando eu entrei na sala, os caras, tudo maduro, eles pensaram que eu ia me sentir intimidada. Eu falei, não, eu estou aqui, eu sei o conteúdo que eu tenho que ministrar. É isso aí, acho que muitas mulheres têm esse receio. Por exemplo, a Micaele relatou, ela teve que correr atrás, né? Ela pegou, sentou, correu atrás, mas tem outras pessoas, não só mulheres, homens também, homens também chegam ali, poxa, eu não estou entendendo nada. Aí não tem essa mesma expertise, essa mesma didática que a Micaele relatou. Sim. Correr atrás do conhecimento,
abrir o livro, abdicar de alguns prazeres, né? Abdicar de uma vida social para tentar fazer parte daquilo, para tentar o engajamento dentro da sala de aula. Isso é gostoso. Né? TI é uma área que você tem que se dedicar, né, cara? Exatamente. Se você não se dedicar... Então, é isso, eu acho interessante, só que, infelizmente, não sei se vocês concordam comigo, se a gente for pegar o mercado de TI hoje, 70% é masculino. Né? 70% é masculino. Então, quando eu comecei a fomentar a página Girl Power, eu me preocupei com a questão do feminismo. Eu pensei assim, poxa, os caras vão dizer que eu estou criando uma página voltada só para mulher. Mas não era isso, eu queria fazer com que mulheres da tecnologia mostrassem seu trabalho, interagissem. Engajasse o público feminino também, exatamente, cara, exatamente. Eu ia entrar até nessa seara da questão de homem e mulher, essa diferença de questão de... Porque você vê, a Micaele, ela simplesmente ela viu que tinha um desafio e ela abraçou o desafio, né? Eu acho que, assim, a mulher é muito mais capaz, ela é muito mais... Ela é mais caprichosa que o homem, né, cara? Principalmente na parte do front-end. Front-end, então, esquece, sim, cara. Sim. Eu costumo também dizer da disciplina, né? Eu acho que a disciplina também tem muito a ver. Mas ainda assim nós temos um trabalho muito árduo. Um trabalho árduo de tentar fazer com que essas garotas interajam, essas garotas... Nossa, a gente faz um trabalho incansável, né? Porque não tem página de tecnologia, a gente faz um trabalho incansável, mas a gente não pode desistir, né? Imagine só quantas Micaeles não tem na sala. Sim, né? Com certeza. Só, ou quantos garotos... Tem que se sentir identificada, né? E ela foi atrás da luta e tá aí hoje já empregada, já tá ganhando 5 mil reais. Meu sonho. Daqui a uns anos, pô, só você dedicar. E uma coisa que você citou, Isabelle, que é extremamente importante, que eu tenho 2 mulheres, uma de 14 e uma de 11, 2 filhas, né? E é uma coisa que eu ensino muito para elas, o que você falou, o que acontece? Você entra numa sala predominantemente de homens e você não se intimidou. Por que você não se intimidou? Por causa do teu conhecimento. Então, conhecimento é uma ferramenta que é uma arma que sempre vai te proteger, entendeu? Então, o conhecimento, a gente não pode ter medo dele. A gente vai... É difícil, é uma luta difícil, não é fácil, mas te traz benefícios que nenhuma outro tipo de coisa vai te trazer, entendeu? E é isso que eu prego aqui dentro de casa. Então, é importante esse teu trabalho de base que você está fazendo para as mulheres, porque culturalmente, né, a gente não pode negar que a gente está no Brasil... infelizmente tem uma cultura machista ainda, está se disseminando, graças a Deus, mas existe uma cultura, né, onde a mulher ainda é subjugada, né, e a gente tem que tratar tudo de igual para igual. Eu acho que é por aí o caminho. Cara, Arthur, uma coisa assim que eu tô começando a pensar diferente, cara. Um exemplo, vou dar um exemplo na empresa que eu trabalho. A gerente é uma mulher, a encarregada é uma mulher, a gerente da outra empresa que é terceirizada é a Rosa, é uma mulher. Sim. Então, assim, se a gente fosse ver essa mesma versão que eu tô falando 20 anos atrás, se eu falasse aqui uma mulher seria muito. Então, acho que é algo que já está... Hoje em dia a igualdade já está começando a ficar mais nivelada. Eu não estou dizendo que já está certo, mas já está começando a ficar mais nivelada, né? O Arthur falou que nós estamos tentando ocupar esses espaços, sacou? Sim, com certeza. A Micaele não, o que você falou, Gabriel, é fato. Desculpa, Lucas, te interromper aí. É que nem eu vou te falar onde eu trabalho. As minhas chefias superiores são todas mulheres, cara. São todas mulheres. Então, assim, realmente a mulherada está ocupando esse espaço. Mas existe ainda uma barreira. E aí eu não sei se é uma barreira social ou uma barreira psicológica. Que aí entra a questão da Isabelle fazer esse trabalho de base, que é legal pra caramba. De incentivar, entendeu?
Então, é o que eu ia falar agora, não só a Isabelle, como a Micaele também. Né, que ela tem um perfil Micaele grande, também, claro. Micaela também. tem um perfil grande no Instagram. Também, se ela souber responder quantos porcentagem Claro. de mulher ela consegue alcançar com o Instagram dela, ou se a grande maioria, provavelmente a grande maioria seja de homem, mas deve haver uma porcentagem de mulher ali. Infelizmente, a grande maioria é homem. É uma coisa que eu até às vezes fico frustrada em questão que eu recebo muitas mensagens que não tem nada a ver com o que eu faço no Instagram. Sabe, mensagens que às vezes desmotivam. Caramba. Coisas necessárias, nossa, tanto comentário que eu falo, olha, não precisa disso, eu já vou e corto logo, tipo, esse aqui é o meu perfil profissional e não sei o quê, só que tem muitos que ainda não entendem. E da mesma forma que isso acontece no Instagram, isso acontece muito. Acontece em todos os meios, né, cara? Mas assim, uma coisa que a gente tem que parar para analisar é que você pega 100 pessoas que fizeram um comentário, 99 fizeram um bom comentário sobre seu trabalho. E a gente se apega sempre nesse né? É muito curioso isso. Se uma pessoa fala mal, a gente já fica assim, né? É como na se verdade, nosso trabalho fosse desmerecido, sabe? Sim, com certeza, com certeza. Eu tento olhar sempre por esse lado, né? Olhar com bons olhos e não me apegar com coisas ruins. Eu me apego muito com o que o Gabriel acabou de falar. Às vezes, há um tempo atrás, eu não tinha esse filtro, né? Eu me levava por muitos comentários que eram negativistas, né? Não vai dar certo, por que você está fazendo isso? Você está ganhando, né? Mas aí, o que eu fazia? Eu transformava esses comentários ruins em motivação, né? Quem me conhece, eu não sou de desistir, né? Mas eu entendo a Micaela, acho que é muito cansativo. Cansativo E além de ser cansativo, acaba sendo frustrante em alguns momentos. Mas eu comecei a pensar da seguinte forma: eu vou pegar esses comentários indesejados, Isabelle, conexão. Converter. Voltou. Nossa. Voltou. Até mesmo. Como ele estava, acho que Arthur, né, estava comentando que não sabia se era uma barreira, né, social, enfim. Eu acho que tem um pouco de cada, porque eu vou dar um exemplo, eu mesma. Eu decidi seguir na carreira da tecnologia. Como eu disse, eu caí de paraquedas no curso, né? Então eu não cogitava a ideia. Mas a minha mãe sempre contou que o meu brinquedo favorito desde criança sempre foi um teclado. As pessoas, as crianças não iam correndo, brincando, e eu sempre descia com um tecladinho embaixo do braço, sentava no banquinho e ficava lá digitando, imaginando vários códigos, mas ninguém nunca me incentivou a seguir na área da tecnologia. E eu acho isso extremamente curioso. Como você vê uma criança que anda com um teclado embaixo do braço, né, e não existe um incentivo, mostrando que isso é uma possibilidade. Sim, então, Micaela. Esse lance social. É isso que eu falo, Micaele, por isso que eu falo a questão social. Por quê? Porque, gente, desculpa, eu tô bebendo, tô fumando e tem um cachorro latindo agora aqui perto de casa. Né? Sempre tem, velho. Esse cachorro sempre tá aí, todas as lives, cara. Padrão, não, ele já é coadjuvante já, pô. Já é coadjuvante da live. Acostumei. Então, não, fica tranquilo. É o que eu falo, é a construção social. Por quê? A mulher, ela é preparada para quê? Para brincar de boneca, de cozinha e tal. Prepara a mulher para ser do lar. E não é isso, né, gente? Pô, você vê, você era uma menina já pequena, diferenciada, que se interessava por outras coisas. E os pais acabam não incentivando isso. Até porque é a cultura que vem, né? De geração para geração. A gente entende. Então, acho que é hora de mudar. Porque a mulher pode estar onde ela quiser. Porra, ela é um ser muito mais pensante, não muito mais pensante, é um ser pensante que nem a gente, não tem diferença, cara. O cérebro não tem diferença. Então, eu entendo dessa forma. E aí, por isso que esbarra na barreira social, porque vem toda essa construção da infância, entendeu? Exatamente. Cara, eu acho até que a mulher é um pouquinho, em alguns detalhes, até um pouco melhor. Na questão do capricho, né? Que nem eu comentei sobre o front-end. Eu acho que as mulheres no ramo de front-end conseguem ter uma visão diferente do que o homem tem. Que às vezes a mulher, ela olha uma coisa assim que pode ficar muito bonita, então uma visão diferente, né? Da parte da gráfica, do conjunto, né? Eu acho muito importante ter sempre um comentário de uma mulher nesse tipo de coisa. Que o homem geralmente é um pouquinho mais relaxado, né? Não sei se vocês concordam, mas o homem é osso.
Não, concordo contigo. Na verdade, eu vou tentar traduzir a tua fala, Gabriel. O que acontece? O homem, ele é prático. Ele Exatamente. faz 1 mais 1 é 2 e tal. O homem é muito desenvolvido para lógica. É fato. Ele quer o prático, ele não quer a coisa bonita. Ele quer a coisa prática, que resolva. A mulher é diferente disso. E outra coisa, a mulher, ela consegue... a mulher é multitarefa, desde o início da vida dela. Então você vê uma mãe, que nem eu vejo minha esposa, ela cuida da casa, cuida da filha, cuida da não sei o quê, ela administra 500 coisas ao mesmo tempo, não que o homem não possa fazer, mas a mulher já é criada para isso, velho, entendeu? Esse negócio de ser multitarefa é real. Meu namorado, ele sempre fala, ele fica besta, ele fala, meu Deus, eu não consigo fazer uma coisa, só uma coisa que eu consigo fazer ela errada, você faz 2, 3 e ainda faz tudo com perfeição. Ele fica, como que você faz? Eu falo, não sei, eu só tô fazendo. Porque eu acho que entra uma questão aí de diferença mesmo de gênero mesmo, isso aí é inevitável. E aí o que acontece? O homem pode até fazer multitarefa, só que uma vai dar merda. Pode ter certeza. Ou vai esquecer a criança na escola, ou vai esquecer de pagar uma conta. Eu sei porque eu passo por isso, tá ligado? Então é normal, cara. Sim, com certeza. Meu namorado, ele consegue sair com uma lista pro supermercado pra comprar as coisas e volta faltando coisa. Eu falo, como você... Lendário. Que nem aquele meme da batata lá. Não, é verdade. Se tiver traz 3 negócios, se tiver uma batata. Mano, aquele meme é muito eu, cara. Mas voltando um pouquinho para a área da programação, o Mikael, tu começou aprendendo sozinha, né? Mas o que foi que tu começou primeiro? E ele também, se tu puder falar dessa migração aí do Windows pro Ubuntu, né? Que é o que tu tá usando agora. Que a gente tem uns usuários de Linux aqui, de Windows aqui infiltrado, né, Gabriel? Né, Félix? Bom, eu comecei aprendendo sozinha mesmo, foi um grande desafio, mas eu falo sozinha assim, sozinha com o pai Google, pai YouTube, pai documentação, né, e a participação em comunidades, ela foi extremamente importante nesse processo. Eu sempre falo isso, toda pessoa que me pergunta, Mikael, entre em comunidade, perguntem, façam amigos, conheçam pessoas, porque isso ajuda muito quando a gente está aprendendo, principalmente quando a gente está aprendendo em casa. Quando eu comecei, eu fiz amizade lá na faculdade com um amigo que se chama John, e eu conhecia um que eu já estudava com ele, cresci com ele, que ele já manjava um pouco de programação, e aí na hora que eu comecei lá na faculdade e tal, eles me ajudaram muito com a lógica, com o Portugal, né? Nossa, aquele Portugal para mim foi uma barreira gigante, porque eu ficava assim, como assim, gente, com essas coisas? Parece que quando você consegue raciocinar, tem um estralo no seu cérebro que você fala, agora eu consigo fazer tudo. Agora, exato. Eu tive essa sensação. Agora foi exatamente. Aí na hora que eu tive esse estralo aí, eu comecei a aprender HTML, CSS, fiz um cursinho do Guanabara, que, né, padrão. Isso é clássico. Padrão, esse é clássico. O maior professor do Brasil é o Guanabara. Acho que 99% dos programadores, cara. E eu comecei ali, o meu primeiro contato com HTML e CSS foi com o Guanabara. Aí eu falei, legal, front-end é a minha cara. Aí eu comecei, depois eu decidi pro JavaScript, né? E aí foi tombo atrás de tombo, porque eu não entendia nada. Eu ficava assim, gente, pelo amor de Cristo, o que é esse JavaScript? E o foda é que o JavaScript, ele deixa ficar errado, ele não te avisa, né? Ele roda e deixa rodar. Você que se vira. Tomba aí, tomba. Aí quando dá um problemão, você percebe, sempre assim. Exatamente. Aí eu falei, esse JavaScript não é pra mim. O que eu fui fazer? Eu aprendi o Dart. Nossa, eu caí de cara no Dart por algum motivo. Eu falei, vou no Dart. E eu aprendi o Dart. E na hora que eu fui voltar pro JavaScript, eu falei, meu Deus, mas são a mesma coisa. E hoje eu fico assim, por que o JavaScript eu falava que eu não conseguia? Porque tem umas diferenças, mas são diferenças bem, assim, tranquilas de você conseguir lidar. Aí vem aquela questão da prática, né? A prática leva à perfeição, né? Exatamente. Eu, uma leve iniciante, não estava muito ciente disso ainda.
E aí eu comecei a ver um pouco de Flutter, nada ansiosa, né? Acabou de aprender HTML, CSS, já estava ali mexendo com desenvolvimento de aplicativos. Aí eu falei, peraí, isso aqui é um passo maior do que a minha perna. Vamos regredir um pouquinho, vamos um pouquinho para trás, ir aos poucos. E aí eu foquei mesmo no JavaScript. E até que meu Windows começou a dar problema de 100% de disco. Oh, meu Deus. Eu passei tanta raiva com esse negócio, que era, o seu disco tá 100% e não conseguia fazer nada, não conseguia mexer em nada. E eu falei, agora lascou, porque meu computador tinha 4 GB de RAM, HD, então na hora que eu rodava o IntelliJ, o VS Code, ele simplesmente decidia não, fala assim, olha, você tá exigindo demais de mim, tá bom? Não vou funcionar e você que se vire. Aí o pessoal falou, Michele, começa a ir vai pro Linux. Eu falei, eu não quero ir pro Linux. Eu não sei de onde saiu. Venha pro lado negro das coisas. Eu não sei de onde surgiu esse negócio meu de não querer ir pro Linux. Nunca tinha mexido em Linux. É normal, resistência. E aí eu coloquei o Linux, assim, chateadíssima. Eu até coloquei lá no meu Instagram, gente, que raiva, nossa, tô tendo que ir pro Linux. E aí, na hora que eu comecei a usar o Linux, eu falei, gente, isso daqui é o céu. Por que eles não me mostraram isso daqui antes? Mas ainda assim teve resistência, né? Teve resistência, exatamente. Tanto é que eu tenho um dual boot, né? Eu não abandonei 100%. Ele continua. Aí não vale. Ainda bate aquela saudade do ex. Tem que migrar 100%. Mas para desenvolvimento mesmo, eu só mexo no Linux. Eu não tenho nada de desenvolvimento no meu Windows, nada. Eu tenho muito jogo. Eu não sei para que eu tenho um amigo de instalar todos os jogos do universo que aparecem na minha frente. Mas para desenvolvimento, eu acho que eu não sei mais desenvolver no Windows. Eu falo assim, não, coloca o Linux dentro para desenvolver, pelo amor de Deus. Agora, tudo que eu vou fazer, eu quero fazer pelo terminal. No Windows, no terminal. Viciou. Viciei no terminal, aí eu abro lá no CMD e fico, meu Deus, o que ele me permite mesmo fazer? Eu comecei minha história com Linux já tem um tempinho, já tem uns 10 anos, né? Eu não tive tanta resistência, mas eu precisei aprender Linux para ensinar Linux, né? Quando eu entrei no Senai, eu precisei aprender para ensinar. E aí eu comecei pelo Ubuntu, na época 14 ponto alguma coisa, .04, se eu não me engano. E aí, depois de então, quando eu comecei a utilizar, não parei mais. Hoje, como eu estava falando no início com o Lucas, eu estou com o Debian para os meus servidores e a minha máquina desktop é o GIMP. Eu estou apaixonada nesse GIMP, estou com dois anos já com ele. E até então tá batendo certo, mas eu sempre gostei de soft livre. Claro, deixa eu perguntar eu tive que conhecer para lecionar. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, que acho que seria interessante para quem está assistindo. Qual a principal diferença que vocês sentiram quando fizeram a migração para o Linux? O que mais facilitou? Micaele, pode falar primeiro. O que mais facilitou, o que mais estranhou? Acho que é interessante a gente pontuar isso também, né? Bom, a primeira coisa, acho que a primeira coisa que vem na minha mente é liberdade. Eu senti uma liberdade maior, uma fluidez melhor eu falo em questão no foco de desenvolvimento mesmo. Como usuário normal, eu nunca, na verdade, cheguei a analisar muito, mas eu acho que como usuário normal, acaba que eu ia ficar no Windows pelas facilidades e costume. Comodismo, né? Isso, comodismo. Comodismo. Se eu fosse um usuário normal, com certeza pelo comodismo. Mas, com certeza, a primeira coisa que vem na minha mente é essa liberdade aí, essa facilidade para você instalar as coisas. Eu acho até mais fácil, tá? Esse negócio de next, para mim, eu acho que pega ali o comando rapidinho, terminal e vai embora. E você vai adicionando os pacotes ali no seu projeto. Então, isso para mim foi uma bênção. Sem contar na personalização, né? Eu amo mudar as coisas de lugar. Eu aqui, você vai ter um guarda-roupa, a cama, uma hora dessa, a cama tá do lado de cá, o guarda-roupa tá do lado de cá.
E aí, na hora que eu achei um sistema que me permitisse mudar também o meu computador, eu falei, perfeito. O negócio deu cara, foi muito bom. Show de bola, show de bola. Eu tive alguns problemas na migração por conta de ferramentas do trabalho. Tá? Minha empresa utilizava muito utilitários Microsoft e eu tinha problema com o maldito Wine, eu odeio Wine, né, para fazer a emulação. Aí eu precisava, como eu sou professora, eu preciso autenticar os meus registros e a empresa que eu trabalho tem uma ferramenta exclusiva para isso. E essa ferramenta, ela só rodava no Windows. Então, até os professores que já utilizavam Linux, ela tinha essa dificuldade. E como eu migrei 100%, eu precisei colocar esse programa numa máquina virtual. Né? Criei uma máquina virtual do Windows e coloquei esse programa que eu precisava para o meu trabalho nessa máquina virtual. Então, para mim, a única coisa que pegou é que a empresa que a gente trabalha não acompanha a nossa evolução, né? Então, eu fiquei muito refém desses programas que são licença Microsoft, só executam em Microsoft. Então, para mim, essa dificuldade foi ruim. Mas não cheguei a ficar na corda bamba, não. Vou ficar no Windows porque isso... Não, eu fui de vez. Até eu tenho alguns amigos que falam, pô, você foi muito radical. Você foi muito radical, Isa. Né? Mas eu já queria migrar um tempo, encontrei a oportunidade, tive alguns mentores aí, alguns amigos que... Eu comecei a assistir vídeo do Creteu, cara. Pô, Creteu... Nossa, eu sei. Não manjo, quem é esse cara? Creteu é um grande incentivador do software livre, tá? Ele tem algumas comunidades de software livre. Ele também tem muitos cursos no YouTube. Depois dá um saque, ele manja muito mesmo. Aí eu comecei a acompanhar e a minha principal dificuldade foi essa, Arthur. E eu, inclusive, acredito que é uma das dificuldades das outras pessoas também. Eu entendo a tua dificuldade, mas a tua migração também foi há 10 anos atrás, né, Isa? Foi, muito tempo. Então, hoje eu acho que essa dificuldade foi minimizada, acredito eu, né? Exato. Sim, Exatamente, com certeza. Então, Era muito terminal assim, antigamente, né? Exatamente. Muito comando, qualquer coisa era comando. Hoje tem uma interface mais semelhante ao Windows. Hoje eu uso todas as ferramentas que eu utilizaria no Windows, eu utilizo no meu terminal, no Linux. Não tem uma necessidade de... Hoje a interface é muito mais amigável, né, do que antigamente. Muito mais. Né? Eu estava conversando com os aí, meus alunos, Arthur. Estava conversando que antes até para colocar uma impressora na rede era uma luta. Eu lembro disso, eu lembro. Hoje em dia tá... tá fácil, tá mas... fácil, né? Graças a Deus eu não passei por isso. Vocês não passaram por isso. E aí, pegando esse gancho da utilização do Linux, o que a gente usaria de argumento para levar o usuário comum a usar o Linux, né? Porque, que nem a Mikaeli falou, a questão de desenvolvimento e tal. Só que assim, o usuário comum ele não vai usar esse tipo de ferramenta, né? E acho que a grande barreira da transposição do Windows para o Linux é essa. Qual é os pontos positivos para o usuário comum usar esse tipo de ferramenta? Que eu acho, ao meu ver, que sem dúvida nenhuma é melhor que o Windows, sem dúvida nenhuma. Mas quais os argumentos que a gente poderia usar para convencer as pessoas a migrar para esse tipo de sistema? Arthur, eu posso enganchar a sua pergunta numa minha aqui que eu acabei de... Claro. A Isabelle, ela tinha comentado que ela dá aula de redes, é isso, né? Isso. Então, a gente sempre escuta falar que o Linux ele é muito melhor do que o Windows para esse tipo de trabalho, né? Quando se envolve servidores e coisas do tipo. Falam que é mais seguro e outras coisas, né? Parece que é mais rápido, eu não manjo muito mesmo. Eu sou o cara do Windows, que nem o Lucas falou. Tô infiltrado. Mas assim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que eu sempre tive curiosidade, de verdade mesmo. Quais são os fatores que levam a ser melhor e tal? Claro. Hoje eu utilizo muito Debian. Eu e toda a minha turma utiliza Debian. A gente faz todas as configurações de todos os serviços de rede, o Debian. A primeira coisa é a relação custo-benefício, Gabriel. Eu tenho um serviço
servidor totalmente gratuito, né? Open source. A primeira coisa, custo-benefício. A segunda coisa, a facilidade de customizar o meu servidor. Né? Se eu for optar por um servidor proprietário, eu não tenho tanta liberdade na customização. Então, o Linux ele me permite ter uma flexibilidade maior. Tá? Outro benefício, interoperabilidade. Em uma rede Linux eu rodo Windows, macOS, MikroTik, pfSense. Na Microsoft isso não acontece, não, Nina? Acontece, mas não de forma tão ampla. Eu consigo colocar muitos equipamentos diferentes em uma única rede, entendeu? Sem ter nenhuma interrupção. Lucas ia falar algo? O Isabel ainda precisa configurar o Samba dentro desse ambiente de rede? Precisa, ainda tem que configurar o Samba configurar o Samba é trabalhoso. Adorei o nome. O Samba é um servidor de compartilhamento de arquivo open source, totalmente gratuito. Então, quando você me pergunta sobre em redes de computadores, o porquê que a maioria das empresas utilizam Linux, 90% das empresas utilizam Linux no seu servidor. Primeiro, o custo. Segundo, o ambiente fica muito mais leve. Eu posso fazer várias configurações de forma ampla, porque às vezes o código proprietário nos condiciona a seguir uma regra. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você só pagou por isso. Então, você acaba ficando refém do seu sistema, sacou? Então, eu já te dei essas vantagens. Além disso, trabalhar com vários equipamentos em uma única rede. Eu consigo fazer com que o meu servidor Linux funcione sem gargalo, entendeu? Então, são muitos benefícios. Claro, a empresa, ela vai escolher. Isa, você me falou todos esses benefícios, mas eu quero Windows. Eu não vou brigar com ela por causa disso. Eu vou falar, tá bom, pagando bem, que mal tem. Sim. Então, outro dia eu achei até curioso. Eu tava dando uma olhada nos sites de vagas e tal, sobre redes, né? O pessoal que faz suporte nas redes. E eu tava dando uma olhada nos salários. Eu dei uma olhada no pessoal que faz suporte pra rede de macOS. Cara, os caras são ricos, cara. Literalmente. Muita grana. É muito dinheiro. O pessoal, que nem você falou, eles ficam refém, né, daquele sistema. Eles não pensam em exportar para um Linux da vida e fica mais fácil para eles pagar um profissional, né? E às vezes, cara, é só para ostentar mesmo, cara. Eu tenho macOS, eu sou o cara da Apple. Eu ia complementar isso. Nossa, infelizmente, existe uma cultura social, que é uma questão que nem vocês falaram, questão de marca mesmo, porque porque funcionalidade é o que nem você falou, Isa. Você pode integrar vários tipos de sistema e a coisa roda lisa, né? E aí você vê que a questão é uma questão de marca mesmo, é uma questão... Por quê? Porque o cara que escolhe, às vezes, o gestor decisor disso, ele não tem esse conhecimento tão amplo que nem a gente está discutindo agora, e o cara fica refém, mas a referência da marca, ele fica na referência da marca. O cara fica, né, Apple, sempre é a melhor que tem, vou investir na Apple. E ainda tem a fama, né? A fama é uma coisa impressionante. Porque a empresa tal utiliza a Microsoft, a gente vai utilizar a Microsoft. Então isso é muito relativo, vai depender muito da organização. Mas quando eu opto em usar servidores Linux, eu opto por conta da qualidade, do desempenho e do custo. Eu não vou ter custo, sacou? Eu vou ter o conhecimento que eu vou implementar no serviço. Tá? Mas as ferramentas são gratuitas? As ferramentas são gratuitas. Não sabia. Eu achei achei que eram pagas, igual da Microsoft. Não. Você pode fazer, por exemplo, Gabi, uma rede na sua casa, um firewall, né, para privar aí que as pessoas que estejam na sua casa acessem um determinado conteúdo, né? Claro, você pode comprar um equipamento de firewall, tem vários, tem o MikroTik, tem vários equipamentos de firewall, né? O firewall é para fazer uma proteção na porta da comunicação, mas você pode pegar uma máquina que seja relativamente fraca,
Coloca um Linux lá, cara, faz tudo para você. Faz tudo para você. Essa semana passada, a gente teve aqui o Jefferson da Linux Chips, que ele falou que é bem raro encontrar servidores com Windows. Que normalmente, que ele tá trabalhando na Holanda, normalmente é Linux. E Ainda o mais mercado de Mac, trabalho, imagina. o mercado de trabalho procura muito profissionais que tenham esse diferencial, né? Hoje em dia o mercado de trabalho ele necessita de um profissional que tenha habilidades em manipular servidores Linux. Entendi. Mesmo assim, eu tô por fora do mercado. Mesmo o Brasil se traduz dessa forma, ou Isa? O Brasil também tem uma necessidade muito grande de implementação de servidores Linux, mas é como eu costumo dizer, isso vai variar de organização, né? Por exemplo, a empresa que eu atuo, os servidores 70% são Linux. Entendeu? Então vai depender muito do ambiente organizacional. Entendi. Vai depender, acho que vai depender muito da cultura que. Desculpa, perdão, pode falar. Da cultura do gestor. Vai depender da cultura do gestor, né, da empresa. Uhum. Vai depender também da liberdade que esse gestor lhe dá até onde ISA pode ir. Né? Então vai depender de muitos fatores. Recentemente, sim, eu recebi uma proposta de serviço, né? Eu trabalho também de freelancer, e o cara falou o seguinte: Isa, eu sei que eu conheço ele, né? Eu sei que você gosta de Linux, mas eu quero um servidor que é arquivo na Microsoft. Eu fui lá e fiz, ganhei a grana e ficou todo mundo feliz. Não seja esse o problema, né, Isa? Claro, a gente entrega o que a gente quer. Minha parte eu fiz, né? Minha parte eu fiz, mas o cliente, ele vai... Se o cliente disser que quer A, eu vou ter que dar A para ele, cara. Sim, exatamente. O Ubuntu Diário disse aqui no chat que a distro tem uma variedade gigante para quase todos os tipos de usuários, menos para os acomodados, segundo o Ubuntu Diário que está aqui no nosso chat. Show de bola. A Micaele, se puder falar um pouquinho do Instagram dela, que a gente está chegando aqui no nosso final, e aí passar aí o Instagram dela pro pessoal que está seguindo, e aí já fica o convite para vocês entrar no nosso Discord. Aí, se quiserem compartilhar alguma coisa lá, trocar uma ideia, e o pessoal do chat também, que não está ainda no nosso Discord. Sempre bom. Pessoal, e importante, cara, não é só porque nós somos a sociedade do Linux, né, entre aspas, que seja exclusivo só para o pessoal do Linux. Olha para mim, eu sou um cara do Windows, desenvolvo no Windows, faço tudo no Windows, dou umas perdidas ali no Linux, mas, cara, não tem essa, cara. E é até legal que a gente aprende uma coisa diferente, né? Só complementar, a sociedade é democrática, né, velho? Exatamente. Democrática, República, Sociedade Pinguim. A gente vai votar para eliminar o Gabriel. Deixa a Mica aí continuar. Tô no paredão? Bom, o Instagram lá eu publico. Hoje em dia o meu conteúdo é mais a respeito do meu dia a dia. Às vezes eu sempre solto uns stories lá. A maioria do meu conteúdo tá mais pelos stories agora. Infelizmente eu tô Infelizmente não. Felizmente estou vivendo uma reviravolta na minha carreira profissional, né? Tá acontecendo bastante coisa. Acabou que reduziu um pouco o fluxo no feed, mas o story sempre que eu posso apareço lá. Então, se quiser trocar ideia também, eu sempre respondo no direct. Tem muita gente que me manda mensagem perguntando como é que é o curso, né? Perguntando como é que é a carreira. Eu sempre estou por lá respondendo. E é só seguir lá, @devmicaelg. Tamo junto. Beleza. É isso aí. Tamo junto. Avisar aí, se quiser também divulgar aí o Instagram. Mas espera aí, eu fui ali pegar um café, tá acabando já? Tá acabando, deixa a Isabelle falar. Ah, cara, não, tá mó legal a conversa, Lucas. Não aparece, faz isso não, pô. Você Pô, não faz isso não, cara. Bota umas meia hora aí de live a mais, pô. Relaxa. Próximas, amigo. Ele não aparece, entendeu?
Ô, Gabriel, o Lucas tá velho, precisa descansar, velho. Eles vão ficar com gostinho. Não, pô. Pra ficar com Precisa se gostinho, entreter. eu quero mais. Precisa se Entendeu? entreter. Ó, Lucas, ó, vamos lá. Você precisa se entreter, que senão o Alzheimer vai vir, cara. Você tem que ficar conversando. Deixa a Isabel terminar aí. E é amigo, hein? E é amigo, imagina. Meu amigo, só. eu tô dando um conselho pra ele, Isa. Beleza, vamos lá. Lá no Instagram, né, @GuelPowerTI, _TI, a gente divulga também ações do dia a dia. A gente está com a parceria agora de trabalhos home office, né, com a equipe aí de uma turma do módulo 1 de redes, ou seja, a gente está prestando suporte remoto gratuitamente para toda a comunidade. Então, Legal. vamos supor que uma pessoa que não tem domínio, encontra-se com um computador com latência, ou fazendo vou até divulgar, aproveitar para divulgar aqui, né? Se tiver com problema de instalação de algum software, então, essa galera, né, são meus alunos do módulo 1, acessa remotamente o computador desse cliente e faz todo o acesso, resolve todo o problema e não tem custo nenhum. Legal. Né? Show de bola, O custo. Oi, Lucas. Isa. Não, é o Arthur que tá falando. Oi, Isa. Oi, e Arthur. vocês estão na Bahia, é isso? Isso, estamos na Bahia. Pô, que legal, cara. Que trabalho, pô, parabéns pelo trabalho, pô. Que iniciativa. Pô, eu acho que é isso aí. Acho que a gente da informática, a gente tem que espalhar o conhecimento. Pô, que legal, pô. Fico feliz pra caramba com esse teu trabalho. Maravilha. Né? E também dá oportunidade para essa galera que está começando agora, né, Arthur? Sim. São jovens, sim, né? Estão começando agora, dá esse gás, dá essa motivação, porque a gente sabe que o início é muito difícil. Né? Então eu juntei aí com a galera e falei, galera, vamos fazer essa divulgação, vamos aproveitar a página que tem uma quantidade legal de seguidores, vamos compartilhar nas comunidades, e aí surge uma necessidade, um cliente precisa configurar um roteador, né? Aí a gente acessa remoto, sempre eu supervisiono para ajudar. Claro. Tem também outros alunos que têm uma experiência um pouco elevada, ajuda, isso é bacana pra caramba. Eu vou dizer, galera, eu sou apaixonada por isso, viu? Dá pra perceber, Isa. Não, eu vou te falar. Muito legal, dá pra perceber. Não, você é apaixonada e é apaixonante esse tipo de projeto, cara. Você se sente cativado, né, cara? Dá vontade de estudar, dá vontade de sair daqui e abrir uma aula na Udemy de redes aqui, cara. Juro por Deus. Não, é legal, cara. É legal porque além de trazer conhecimento, porque os caras estão praticando, né? Os caras estão com gás, que nem se falou, eles estão com gás, eles estão praticando, é um ganha-ganha. A pessoa que está sendo beneficiada pelo serviço vai ganhar, porque vai resolver o problema dela, e ele também vai ganhar porque está praticando. Então, pô, todo mundo ganha. Exatamente. Todo mundo ganha, exato. Isso é maravilhoso, porque na nossa época, um tempo atrás, a gente não tinha tantas essas oportunidades, né? A pandemia, as pessoas trabalham em casa, algumas pessoas, então a gente começou a tentar ajudar essas pessoas que estão aí com dificuldade, né? Enfim. Ou se o Saikis quiser fazer alguma pergunta aí, se vocês tiverem mais alguma no chat, a gente dá uma esticada aí. Então, Isa, isso aí que você acabou de falar, que a pandemia ajudou, né, pra gente estar... Nesse sentido. Ajudou o pessoal do TI. Eu tava vendo hoje uma notícia, cara, que depois da pandemia, que tudo isso começou no março do ano passado, o mercado do TI, ele praticamente aumentou 50%, se eu não me engano, ou até mais, em relação a vagas, né, e trabalhos prestados. Então, cada vez mais a gente está dependendo da tecnologia, né, cara? Seja para usar um aplicativo, para usar um software, para usar um sistema, no caso das empresas, né? Tem muita empresa que fazia o trabalho muito no papel e caneta. E hoje se vê tendo que ter um sistema, né? Ainda mais agora na pandemia, fazer um trabalho remoto. E complementando o que você está falando, Gabriel, e tem empresas que não vão voltar mais para a questão do trabalho, né, da pessoa estar físico no estabelecimento, vai trabalhar home office. Não vão mais voltar. Aqui onde a gente trabalha, eu estou em Santos, São Vicente, eu já soube de empresas que não vão mais voltar para esse formato de a pessoa ir bater o cartão, que vão trabalhar home office, entendeu? Com a empresa custeando, inclusive, internet e luz da casa do cara, que viu que é mais barato, cara. Então, é mais barato, com certeza mesmo. Sim, muito mais barato. Ele pode ter no caso do nossa área, né, que é a UTI.
Cara, você pode ter um cara desenvolvendo o mesmo site na Bahia, aqui em São Vicente, no Sul, no Noroeste. Cara, em qualquer lugar você pode ter o cara trabalhando remotamente para você, na área de TI, fazendo o desenvolvimento do seu site. Tem muita empresa de TI que não se ligava nisso. Sim, e a gente não está falando em nem produtividade, que ainda os estudos dizem que quando o cara está em casa, o cara produz mais, por quê? Não tem menos distração. Entendeu? E além disso, não precisa pegar transporte, tem vários fatores. Cara, muita coisa. Você não precisa pagar um local físico para ele estar trabalhando, ele trabalha na casa dele, né? Tem todos esses fatores aí. O sysadmin tá falando aqui nos comentários que a empresa já falou que ele não volta mais pro escritório. Que vai ser só o sysadmin paciente. Que entra naquilo, né? É muito mais lucrativo. A gente, Isa, só para contextualizar, a gente mora numa área de porto, né? A gente tem o porto aqui de Santos e tal, então eu conheço muitas pessoas da área do porto, despachante aduaneiro e tal, e assim, eu converso muito com esse pessoal, e esse pessoal já falou que boa parte do pessoal que trabalhava na empresa não volta mais, não volta, porque tudo resolve pelo computador, então resolve em casa e a produtividade aumenta. O custo é menor, porque tem a questão de locomoção, que nem você citou, tem toda essa questão, então, assim, não volta mais, entendeu? Do aluguel do galpão também, né? Ele pode deixar alguns desativados, que é um aluguel altíssimo, né? Que pode chegar na casa de 100 mil aí, dependendo do galpão. É um custo muito alto manter uma empresa em um espaço físico. Exatamente. É um custo muito alto. O Guru Maru aqui, 139, falou: qual conselho vocês dariam para vocês mesmos no começo? Mas com a Micaele poder responder, que ela não tá falando muito. Boa pergunta mesmo. Boa pergunta. Não é você não, Gabriel. Fica quieto, é a Micaele. Deixa a Micaele responder. Tá bom, responde aí, Mica. Coitado do Gabriel. Pô, já tava aqui empolgado, engatilhado para fazer a resposta, cara. Engatilhado ali já. Bom, eu acho que bem reflexivo, né? O conselho que eu daria para mim mesmo, com certeza, seria paciência. Calma, um passo de cada vez, que tudo vai se encaixar. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, boatos um pouco afobada, então acho que com certeza a paciência era o que mais cairia melhor em mim. Cara, eu acho que assim, que TI é muito abrangente, né, cara? Mas eu vou focar na parte do desenvolvimento. Quando você está aprendendo uma linguagem, cara, seja no Guarabara, seja pessoalmente, seja na Udemy, qualquer lugar, você tem que estar aprendendo e praticando. Você aprende a usar um laço de repetição, um for, um if, um do, um while. Você tem que botar isso em prática, porque senão você fica pensando, pô, eu entendi, mas você vai botar em prática e você não entendeu. A juntar os dois, esse tipo de coisa. Então você sempre tem que estar estudando e praticando. Esse foi um erro que eu cometi. No caso, o Lucas, ele lembra, a gente fez a ETEC junto, né, o técnico junto. No técnico, cara, eu não sei se é porque eu era mais novo, ainda sou novo, mas eu era muito mais, sabe, eu era xarope. Eu ficava na aula lá praticamente, eu tô entendendo. Na hora da prova, cara, não entendia muito bem. Agora eu tô na faculdade, eu pensei assim, falei, cara, eu tô fazendo a faculdade, eu tenho que praticar. Eu tenho uma aula, já pratico. Tenho uma aula, pratico. E isso ajudou muito no meu crescimento e na minha aprendizagem, cara. Muito, muito mesmo. Coisas que eu lembrava, tinha lembranças de coisas que eu tinha aprendido na ETEC, mas eu não sabia botar na prática. Isa? Se eu pudesse dar um conselho para Isa lá atrás, eu teria executado vários outros projetos que eu estou tendo um pouco de dificuldade para executar agora por conta de tempo. Então, eu executaria os projetos que eu tinha lá atrás. Aí eu já tinha, ele poderia alavancar ou não, mas eu ia ter um foco maior para os meus projetos, sacou? Com certeza. Então, vou te agradecer o pessoal que seguiu aqui a gente na Twitch, o Diego, a Guru Maru, o Erro Exterminator, o Isaac, o Ruth, a Adriele, todo mundo que seguiu aí a gente. Agradecer a vocês duas. Agora a Isa faz parte lá da Liga Linux junto com a gente. Então deixa eu dar as boas-vindas para ela.
O Félix, que não falou nada até agora, que tá sem microfone. O Félix tá tímido, ele só sem tá microfone. observando. O É o Gabriel, que espectador. apareceu atrasado. O Arthur, Tá bom que sempre, comportou- né, cara? Se eu não comportou apareço direitinho atrasado. aí. Né, Arthur? Deixa eu te desmutar aqui. Mutou o Arthur? Tá mutei o mutado. Arthur. Só desmutar, Arthur. Só desmutar aí. Arthur, calma. Foi mal. É por causa do cachorro, nem vi que tava mutado. Responde a pergunta. Oi? É por causa do cachorro aqui, por isso que eu mutei. Ah, então. Responde a pergunta. Responde a pergunta. Acho que é interessante a pergunta. Que pergunta, cara? Ele tá dormindo. Eu não tô entendendo, eu tô esperando ele falar com pergunta. Não, a pergunta que foi feita. Pô, vocês estão dormindo? Já foi. Pergunta, do que você tá falando, Arthur? A pergunta, Meu Deus, a pergunta cara. que foi feita, que vocês dariam de conselho a... Já foi respondido. Ah. Já respondeu, já. Não, mas você também. Você pô, não tá respondeu, tudo bem. verdade. Você não respondeu, pô. Pô, eu não tenho nem capacidade pra responder isso. Pô, Eu acho tá que- mal, hein, meu filho? Tá Ah, mal, hein? fala Pô, sério. tá mal, hein, negão? Quer me falar de mim? Pô, tu tá Não, mal, velho. não. Puta que Deixa eu responder baralho. aqui. Eu acho que Eu se tô falando? eu fosse falar alguma coisa pra mim do começo, que aprender programação, era pra, no caso, manter mais o foco, entendeu? Eu acho que eu me desfoquei muito, que nem o Gabriel disse, né? De acabar perdendo algumas coisas que eu achava que era menos importante. Então, se você tá começando a programar aí, tenta manter o foco aí, por mais que você ache que aquilo não seja importante, lá na frente pode ser que você precise para alguma coisa. O que eu posso falar disso é que assim, a palavra acho que traduz tudo isso que a gente está falando é resiliência, né? Porque com o turbilhão de informações que a gente recebe diariamente, se a gente não tiver resiliência no que a gente está fazendo, facilmente a gente vai desvirtuar do caminho, né? Por quê? Porque a gente quer fazer atividade rápida para partir para a próxima, né? Então, assim, a gente tem que ter constância e resiliência no que a gente está fazendo, que é muito difícil, né? E a chave é isso. Então, beleza, eu vou agradecer a todo mundo que esteve aí. Deixa eu passar só um AD aí para dar uma força aí pra gente. Se vocês puderem aguardar aí na call. É Félix, né? E o Félix? O Félix tá sem mic.